Ok, gravando? Então vamos lá, gravando. Sejam bem-vindos novamente a esse tema, meus irmãos e irmãs que acompanham o canal. Eu, lógico que não posso deixar de iniciar o vídeo pedindo para que você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Para você que assiste os nossos vídeos e gosta do material, deixa o seu like no vídeo, para eu saber que você realmente gostou, para eu poder acompanhar isso. Continua compartilhando os meus vídeos como vocês têm feito, bem como me sigam no Instagram, @TarcisNeflin, com PH e M no final, para que nós possamos estreitar esse nosso relacionamento e também para que você possa participar das promoções do canal. Lá você conversa comigo de forma mais direta. Se tiver que passar alguma informação, você consegue. Eu inicio esse vídeo, o hexagrama de Aaron, já pedindo o apoio de vocês, não só com essas questões que eu coloquei, mas também com de saber que hoje é domingo, né? Então, já vivendo esse ocultismo, gente, o que acontece no domingo? Muitos vizinhos em casa. E aí, nós, que somos paranormais, temos que entender o quê? Um vai aumentar a música e ela vai sair aqui no meu vídeo. O outro pode ser que converse com a voz alta do lado de fora de casa e vai dar uma risada gigantesca, vai gravar aqui também. O outro vai gritar na rua, não sei por qual motivo aparente. O outro de repente vai assistir um futebol, vai socar a parede. E eles são normais, gente. Então nós temos que ter essa tolerância com eles, porque eles são plenamente normais. Nós que somos os paranormais, nós que somos as pessoas esquisitas. Porque imagina, né? O cara de domingo, cara, o cara vai botar roupa social para estudar, para assistir palestra, para ver vídeo, para gravar assuntos que nossa, deve estar meio pinel. Então, cabe a nós entendermos que os quesitos somos nós, né? E partindo dessa premissa, gente, eu agradeço novamente o apoio que vocês dão para o formato desses vídeos, pela compreensão que vocês dão, entendendo que eu não sou um editor de áudio, que eu não sou um editor de vídeo. Talvez eu seja bom nisso mais para frente, que isso depende de várias coisas, mas que eu foco nesse conteúdo para vocês. Então, gente, agarra aqui, ó, ponta sudoeste do hexagrama de Aaron, aquela que fica entre a ponta de baixo e a ponta que indica ali, ó, a direção que vai para trás. Ela está aqui nessa diagonal, para que nós possamos entender que essa estrela vai girar sentido horário, ou seja, para frente e para cima, que é como a vida de todo ocultista deve caminhar, gente. O ocultista de verdade, que pratica esse ocultismo raiz, ele tem que entender essa simbologia, que ele anda para frente com o seu corpo físico e para cima com o seu corpo cósmico, que quando ele estagna, ele não está andando para lugar nenhum e não está evoluindo consecutivamente, que quando ele anda para trás, o corpo cósmico dele está indo para baixo, então algo de errado não está certo. Então fica a dica, gente, desse simbolismo. René Descartes é o nome do ocultista que produziu esse material do ocultismo raiz para a gente, bem como uma série de avanços na matemática como ciência clássica. Segunda ponta e segundo ponto de conhecimento, de sabedoria desse tema, vem a pergunta do irmão Aaron, dizendo: isso é fruto de uma prática constante ou passamos a viver nesse estado? O que acontece? O que ele quer dizer? Se eu praticar constantemente, eu vou desenvolver uma faculdade cósmica que vai ficar ligada em mim o tempo todo? Ou se mesmo sem praticar,
se de repente por uma questão de afinidade eu adquirir uma faculdade cósmica, ela vai ficar ligada em mim o tempo todo. Nota a complexidade da pergunta, gente? Porque muita gente tem essa questão, né? Tem essa preocupação. Se eu desenvolver uma faculdade cósmica, ela vai ficar ligada comigo o tempo todo? E como é que eu faço isso? Se eu praticar, eu corro esse risco de ficar com essa faculdade cósmica ligada o tempo todo? Ou uma vez que eu despertar, mesmo que não estivesse praticando, ela vai ficar? Então nós vamos responder essa pergunta. E é sim para ambos os casos, tá? É sim para ambos os casos, e eu vou começar descrevendo o primeiro, que é quanto à prática constante. A prática constante, Aaron, ela funciona da seguinte forma. Primeiro, né, nós sabemos que aí tem um vídeo no canal, que eu vou deixar aqui na descrição, que faz parte dos vídeos anteriores desse tema, que explica os benefícios de uma prática constante. Mas aqui eu vou adicionar esse conteúdo. Para que serve a prática constante? A prática constante, ela aumenta a sua capacidade vibracional, entende? Esse é o número 1 dela. Você começa a vibrar em padrões de frequência cada vez mais altos. E o que acontece? Ela também permite que você fique melhor naquelas faculdades que você já possui. Porque você está usando frequentemente, você vai perceber que você vai ter mais controle disso. Você vai passar a hora que você quiser e da forma como você quiser. Você sabe que você tem aquela habilidade, você usa. Entende? Então, o que nós temos que entender nessa questão da prática constante? Que ela, como treinamento para aumentar o padrão vibracional, como está descrita no outro vídeo, é uma coisa. Mas na relação de quando você começa a despertar essas faculdades, ou quando você tem alguma delas despertas, ela funciona para outra coisa. Ela está vinculada aí a em deixar essa faculdade que você possui mais potente e com domínio pleno, com domínio melhor. Entendeu? Por isso, vem aquela questão que eu sempre coloco em todos os vídeos, que é da importância, gente, de se praticar de forma correta aquilo que é correto. Para quê? Para que você tenha uma evolução de fato. Para que você não estagne e nem para que de repente você tenha regressos. Lembra aquilo que eu falo em todos os vídeos, de que ritual que a gente pratica e não dá resultado, que ele é perca de tempo, que ele não serve para nada? Por quê? Porque se eu estou praticando um ritual que não está me dando benefício nenhum, eu estou estagnando, eu não estou saindo do lugar. Se eu estou praticando um ritual que de repente eu não tenho o conhecimento sobre a forma correta de se praticar, ou o conhecimento do que é correto naquela prática, e eu acabo distorcendo, acabo praticando, mas de forma errada, e tenho um resultado ruim, eu também não estou evoluindo. Eu estou voltando para trás, eu estou distorcendo, eu estou regredindo. Eu posso gerar distorções, inclusive, já expliquei que são perigosas para mim mesmo. Entende? Então, eu tenho um exemplo aqui, um material de ocultismo raiz, que eu considero a cereja do bolo, para nós entendermos essa questão de prática constante. Vamos acompanhar, meus irmãos e irmãs.
seres humanos ou híbridos, que nós estamos entendendo aí que para quem pretende mais para frente manter uma faculdade cósmica ativa o tempo todo, a todas as horas do dia dela, que é necessário essa prática constante, sim. Que no vídeo que está aí na descrição vocês vão perceberem que é assim, para não se ter nenhum efeito colateral até quando se está usando aquela faculdade cósmica o tempo todo, a prática constante ela serve para isso, ela potencializa. Ela, além de tornar a sua prática mais forte, ela te dá esse domínio maior e essa resistência do corpo cósmico para essa prática o tempo todo. Entendem? Qual é a cereja do bolo? O que a gente tem que se atentar quanto a essa questão da prática constante? Além do que já foi dito. E além do que tem nos vídeos anteriores que vão estar aqui na descrição. Nós temos que se atentar, gente, para uma única coisa. Existem irmãos e irmãs que às vezes despertam, mesmo sem o treino, uma faculdade cósmica. Existem irmãos e irmãs que às vezes treinam muito e despertam uma faculdade cósmica. E aí o que eles fazem? Quando eles despertam aquela faculdade cósmica, eles começam a trabalhar em cima dela. Quero ficar melhor nisso. Por quê? Porque foi isso que eu despertei, então quero ficar melhor. Quero usar isso aqui cada vez melhor. E de repente o que acontece? Eles têm uma ascensão. Eles começam a ter fama, por isso todo mundo começa a perceber que eles usam aquela faculdade, dão um status maior para ele. Começa a ter, de repente, um recurso maior com isso. E eu já falei para vocês, para quem me acompanha dentro das religiões, para quem me acompanha dentro das ordens iniciáticas, que não é errado você usar algumas faculdades cósmicas que você tem profissionalmente, que existe uma evolução mental ainda muito grande que os seres humanos e híbridos precisam passar para entender essas questões, por que isso foi injetado na nossa cabeça, entende? Inclusive, se você acha importante saber, coloca aí para mim nos comentários, irmão, quero entender, sabe? Posso usar minhas faculdades cósmicas, meus dons, como eu chamo, de forma profissional? Por que não é errado? O irmão consegue explicar para mim? Consigo. Deixa no comentário aí que eu passo essa explicação para você, consigo te orientar quanto a isso. Agora o que acontece? Qual que é o erro aí que eu vou apontar para esse irmão de verdade e para essa irmã? É quando a pessoa esquece que quando ela fica enclausurada em apenas uma faculdade cósmica, ela também está estagnando. Por que, irmão Tarsis? Porque se ela tivesse na prática constante da própria evolução pessoal, ela veria que quanto mais ela praticasse, mais faculdades ela ia despertando. Que ela tinha um monte de coisa para aprender, um monte de coisa para evoluir. E de repente o que acontece? Quando ela ficou ali presa a uma coisa só, ela deixou essas outras evoluções de lado para praticar apenas aquilo. E estagnou. Vou dar um exemplo para vocês, para fechar com chave de ouro e para ficar perfeitamente entendido, tá? A pessoa está aqui, prática e prática e prática e prática, anos e anos tentando desenvolver uma faculdade cósmica. E de repente ela desenvolve a faculdade de psicografar, receber mensagens de pessoas desencarnadas e passar essas mensagens para o papel. E aí o que acontece? A pessoa fica tão feliz que recebeu aquele dom e ela começa a se especializar naquilo. E ela deixa todos os outros dons de lado. E aí o que acontece? As pessoas começam a conhecer ela, nota esse quesito da fama.
Ô irmão, você faz isso, então me ajuda aqui. Eu quero a mensagem de alguém, assim, assim, assim. Preciso saber o que aconteceu. Eu tenho um caso pessoal bastante bonito, que era o quê? Minha bisavó faleceu meses antes de eu nascer. E ela era a que estava mais querendo ver o nenê, querendo me ver, né? Então, às vezes as pessoas têm esses motivos e nota, a pessoa vai ficando conhecida, ó, aquele irmão consegue fazer isso para você. E aí a pessoa fica conhecida, ela começa a querer estudar mais aquilo ainda. De repente, a pessoa recebe aquela pessoa que não é um irmão, que chega ali e fala, olha, eu não tenho nada a ver com a sua religião, não quero ter a ver, não estou aqui para exaltar seus dons, estou aqui para dizer que eu preciso deles, eu preciso ter uma informação de fulano de tal, você consegue? Ah, consigo, então eu quero te pagar para isso sem ter que me envolver com não ter nenhuma ligação com você. Beleza, tá aqui, entende? E a pessoa percebe que assim, a outra pessoa ficou satisfeita, vai indicando mais e o recurso vai entrando. Ela começa a se especializar só em psicografia. Nota que essa pessoa, se praticasse o tempo todo essas faculdades, se tivesse essa prática constante, como o Aaron colocou, ela poderia desenvolver novas faculdades. Como, por exemplo, de repente desenvolver a hipnose, de repente desenvolver a regressão, de repente desenvolver a capacidade de clareaudiência, de clarividência, de projeção. E o que acontece? Ela parou de estudar, consecutivamente ela parou de evoluir. Por quê? Porque ela estagnou. Ela adquiriu uma faculdade, achou que já tinha evoluído tudo que tinha para evoluir e ficou parada ali. Ao invés de ela ir para frente, para cima e continuar aprendendo, ela ficou paradinha ali no canto. Não regrediu, mas ficou paradinha ali. Então, eu quero que vocês, inscritos no meu canal, vocês, irmãos e irmãs, sejam teosofistas ou não, sabe, de repente de outras ordens que acompanham o canal, de cunho religioso, científico, ou mesmo curioso, que estava procurando algo para estudar e acabou encontrando a Sociedade Teosófica, acabou encontrando aqui o meu canal, saibam disso. Nunca permitam que o desenvolvimento de uma faculdade cósmica limite o desenvolvimento de outras faculdades cósmicas. Esteja sempre na prática constante para melhorar aquilo que você já tem e adquirir novas que você ainda não tinha. Porque aí vocês vão ser ocultistas que vão ter muito sucesso. Aaron, vou postar esse vídeo. Eu sei que nesse aqui presente, eu foquei na questão da prática constante para que vocês entendam. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo referente ao quê? Referente a essa questão que você colocou, né? De se passa a ser uma parte da sua vida, se fica ligado o tempo todo ou não. Eu vou trabalhar com esse pedaço da sua pergunta. Maravilha? Até lá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal se não é inscrito, de deixar seu like, de compartilhar, me acompanhar no Instagram, @TarcisNeflin, com PH e M no final. Namastê e não perde o próximo vídeo não.